Josué, capítulo 14. Eu convido a igreja que abra comigo este texto da palavra do Senhor. Josué, capítulo 14. Na minha Bíblia, na página 246 do Antigo Testamento. Eu convido você a que se coloque de pé. Você já cochilou depois do almoço, então nada de preguiça agora. Então, todos de pé. Nós vamos ler a palavra de Deus. Josué, capítulo 14, eu começarei a ler o texto a partir do versículo 6. Josué, capítulo 14, eu lerei a palavra a partir do versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair para ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Pai, fala ao nosso coração na Tua palavra. Que essa mensagem, Deus, seja um ânimo e encorajamento para nós. Obrigado, Deus, ó Pai, porque Tu és o Deus fiel. Tu és o Deus que não desistes de nós. Dá-nos a bênção, Deus, ó Pai, de, em dias difíceis, perseverarmos, olharmos para Ti e buscarmos a Tua glória em tudo que viermos a fazer. Fala conosco, Deus. Abençoa a nossa vida e dá-nos, ó Deus, ó Pai, restauração. Eu te peço essa bênção em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Irmãos, nesse fim de semana, na quinta-feira, eu tive o privilégio de pregar na cidade de Coronel Fabriciano, ali no Vale do Aço, onde nosso pastor Camargo dedicou o maior tempo de sua vida e de ministério. Cidade que a irmã Celi nasceu e onde o pastor Camargo se casou numa grande igreja presbiteriana com mais de 500 lugares, igreja lotada. Foi o culto da reforma, dia 31 de outubro. Estive com os irmãos ali até um pouco mais tarde, dormi 3 horas aquela noite, de lá saí vindo a São Paulo, passei, almocei em casa e depois fomos para o Rio de Janeiro. Eu fui pregar no encontro dos idosos da Sinodal de Safes, do Sínodo Oeste da cidade do Rio de Janeiro. E foi na cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Eu desci no voo às 7 horas no Santos Dumont e nós viajamos mais 2 horas e meia até chegar no Hotel Fazenda, onde era o evento. Chegando ali, nós jantamos, e eles me esperaram para começar o culto às 10. E Deus me deu a bênção de começar a pregar às 10h30 e até às 11.
e depois conversar com o povo. E foi um fim de semana muito abençoado. Pregou comigo ali o pastor Eduardo Magalhães, da igreja de Vilar dos Teles, na Baixada Fluminense, no Rio. E nós tivemos momentos maravilhosos. E eu pude conversar com vários irmãos. E de manhã eu comentei com a igreja que me impactou que eu conversei com 3 casais que perderam seus filhos adultos. E como eu fiquei perplexo diante do testemunho destes casais, que mesmo depois de um momento tão difícil como estes, permaneceram firmes na presença do Senhor. De manhã eu contei a história de uma irmã. Quero contar a história de um diácono precioso. Eu estava servindo jantar ontem, nós começamos a conversar. Na hora da sobremesa, ele me contou a história dele, de que ele tinha acabado de se aposentar e, de repente, um homem de muita oração. Ele foi para um lugar solitário, onde orou a noite inteira, e ele disse que Deus lhe mostrou que a filha dele morreria no outro dia. E a filha dele, com 33 anos de idade, teve um infarto fulminante e veio morrer naquele dia. E aquele homem disse que, no velório, sentiu-se debilitar o coração, mas que Deus o lembrou de todas as promessas que tinha para com ele. E ele disse que o Senhor colocou no seu coração: a sua filha está comigo, e você não vai decair. Eu vou te fortalecer, e você vai continuar no meu caminho. E lá estava aquele homem, naquele retiro, com a sua esposa, com a sua cunhada, aquele homem que perdeu sua única filha, mas não a perdeu. Ele separou-se dela por um tempo, porque ele vai se encontrar com ela na eternidade, porque ela pertencia a Cristo Jesus. Eu quero lhe perguntar se você tem tido resiliência diante das adversidades da vida. Eu gostaria de lhe perguntar se você teria condições de perseverar diante da perda do seu emprego, diante de uma separação conjugal, diante da notícia de que você está enfrentando um terrível câncer. Você teria capacidade de perseverar se Deus levasse um filho seu. Você continuaria firme nos caminhos do Senhor? Amados irmãos, uma das características daqueles que creem e daqueles que são de Jesus é que, mesmo vivendo as piores tragédias neste mundo, eles não deixam de perseverar, porque o Senhor Deus está ao seu lado. E nesse texto que vos li, nós encontramos a história de um homem chamado Caleb. Por isso nós lemos tanto texto lá no início do culto. Lá no livro de Números, no capítulo de número 13, que nós não lemos, Deus levantou, através de Moisés, homens para que fossem fazer uma investigação da terra prometida. Eles escolheram um príncipe de cada tribo de Israel. Então foram 12 homens, e em 40 dias eles percorreram a terra. E eles viram que a terra era maravilhosa. Era a terra que mana leite e mel. Eles trouxeram grandes frutos de lá. Para que vocês tenham ideia, eles trouxeram cachos de uva tão grandes que 2 homens tinham que colocar varas e carregar os cachos de uva. A terra era maravilhosa, era a terra que Deus prometeu. Eles subiram para observar os inimigos que teriam que ser desalojados, mas eles deveriam confiar no Senhor. E quando eles foram à terra, eles viram cidades grandes e fortificadas. Eles viram alguns gigantes como os Enaquins. E quando eles voltaram para dar testemunho da terra, 10 daqueles espias disseram: a terra é maravilhosa, é terra que mana leite e mel. Olha o tamanho das frutas, nós nunca vimos umas frutas como essa, mas tem um problema. As cidades são grandes e fortificadas. Os homens que lá estão são homens de guerra, são gigantes. Nós éramos gafanhotos diante dos olhos deles. Eles têm carros de ferro e eles vão nos avassalar. Mas houve 2 homens dentre os espias, Josué e Caleb, que disseram: eia, Deus desamparou esses homens. O Senhor está nos dando a terra. Levantemo-nos, conquistemos essa terra. Nós vamos devorar essas pessoas como pão. Deus está conosco. Eles confiaram no Senhor. Mas os outros desanimaram todo o povo, a ponto do povo pegarem pedras e querer apedrejar Josué, Caleb, Moisés e Arão. Queriam nomear um capitão. Deus teve que brilhar a glória dele. E vocês viram Deus dizendo que ia destruir o povo. E Moisés tendo que interceder como mediador, como pastor, dizendo: Deus, se o Senhor matar esse povo no deserto, todo mundo vai dizer que o Senhor não teve capacidade de colocar ele na terra. Então tem misericórdia desse povo, Deus. E Deus, por causa da oração de Moisés, perdoou o povo. Mas Deus tomou a seguinte decisão: nenhum daqueles que eram adultos de 21 anos para cima, que se levantaram contra Deus e difamaram a terra, nenhum deles entraria na terra.
somente os dois que confiaram no Senhor, Josué e Calebe. E por causa da incredulidade daquela liderança que olhou para as dificuldades e não creu em Deus, o Senhor determinou que eles passariam 40 anos no deserto. Deus mandou que eles voltassem para trás de Cades Barneia e ficassem andando durante 40 anos, até que morresse toda aquela geração. E só viveram aqueles que tinham de 21 anos para baixo. Os únicos velhos que ficaram foram Josué e Calebe, porque creram no Senhor. Nem mesmo o próprio Moisés entrou na terra prometida. E agora, irmãos, 45 anos depois, quando Josué, um daqueles dois é o líder do povo, está conquistando a terra prometida, Calebe, nesse texto que nós lemos, chega para Josué, relembra a promessa de Deus, disse que crê nessa promessa, que ainda está com saúde, e pede a Josué que lhe dê a bênção e o privilégio de tomar posse da região montanhosa de Judá, da maravilhosa cidade que existe até o dia de hoje, a região de Hebrom. Lá moravam os gigantes, os Enaquins. E Josué o abençoa e lhe permite conquistar essa terra. Mas se você olhar comigo para o texto, é maravilhoso você perceber que aqui 3 vezes aparece o verbo perseverar. Aqui o texto vai dizer para nós, amados irmãos, no versículo de número 8, quando Calebe está dizendo: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Depois Moisés fala sobre ele no versículo 9, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E lá no final do nosso texto, o versículo 14 diz: portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Está claro para nós, amados irmãos, se nós queremos ser vitoriosos nos desafios que temos diante de nós, que Deus exige de nós perseverança. E ao olharmos para esse senhorzinho de 85 anos de idade, que está cheio de vida, o Senhor vai nos ensinar nesta noite como perseverar em dias difíceis. Como perseverar em dias difíceis. A vida de Calebe é um instrumento de Deus para nos inspirar, para que avancemos para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que você tire os olhos dos problemas, que você tire os olhos das circunstâncias, que você tire os olhos de si mesmo e que você coloque os seus olhos em Jesus, porque Ele nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. E colocando os olhos nele, você será fortalecido e se levantará para perseverar para a honra e para a glória do nome de Jesus. Como perseverar em dias difíceis? Em primeiro lugar, o texto nos diz: não olhe o passado com amargura. Como perseverar em dias difíceis? Não olhe o passado com amargura. Nós vamos ler versículos 6 a 8. Versículos 6 a 8. Eu leio o 6, o 6, o 7, nós todos o 8. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Vocês o 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como se tinha. Todos comigo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Você já parou para pensar na perspectiva de Calebe? Deus te manda para uma missão, junto com um grupo de outras pessoas. Você faz tudo corretamente, você observa conforme Deus te mandou, você não duvida, você fica firme, mas as pessoas que estão ao seu lado pisam na bola, fazem tudo errado, e de repente estava diante de você a bênção que você tem que receber, e você tem que voltar para trás e caminhar no deserto 40 anos por causa de um monte de gente cabeça dura que está do seu lado. 40 anos, que atraso de vida, meu Deus do céu. Calebe tinha tudo para ser o homem mais amargurado da terra, meus irmãos. Mas você encontra Calebe com o coração cheio de confiança no Senhor, perseverando firme em servir a Deus. Mesmo depois
de sofrer as consequências de pecados que ele não havia cometido. Caleb teve que ficar curtindo 40 anos de deserto por causa de um bando de homens cabeça dura que estavam do lado dele. Você vai falar assim, pastor, não é injustiça o negócio desse? Fala sério. O problema, irmãos, é que nós precisamos entender que Deus se relaciona com a igreja como um povo. Deus se relaciona conosco como povo. É por isso que quando alguém pisa na bola na igreja, essa pessoa pode estorvar tudo na igreja. E até que ela seja confrontada, convocada à humilhação, pastoreada e às vezes até disciplinada, a igreja pode viver momentos muito difíceis. Porque Deus se relaciona com o seu povo através de aliança. Então, você pode caminhar em fidelidade, mas se no meio do seu povo há alguém que está num atraso de vida, vivendo uma vida sem vergonha, hipócrita, de pecado por trás, Deus muitas vezes vai fechar o céu e vai segurar algumas bênçãos até que a vida desta pessoa não seja exposta e não seja tratada. Lá estavam os líderes do povo, eles foram espiar a terra, eles viram que Deus tinha bênçãos maravilhosas, mas eles olharam para os problemas, eles olharam para os gigantes, eles olharam para as dificuldades, tiraram os olhos de Deus. E eles foram penalizados por causa disso. E o próprio Caleb, que não tinha nada a ver com isso, foi obrigado a suportar a consequência de 40 anos no deserto, por causa de um bando de cabeça duras que estavam do lado dele. É ruim, irmãos, quando a gente é atrasado por causa dos outros. Eu confesso para você, eu mesmo sou agoniado. Né? Quando eu vejo que as coisas estão diante de mim, elas podem acontecer. E tem alguém me travando, eu dá vontade de pegar assim, rasgar a cabeça do sujeito. Ei, acorda! Olha o que Deus está fazendo! Vai travar o avanço! Mas mesmo Caleb, tendo vivido tudo isso, depois de 45 anos, nós não o encontramos amargurado. Ele persevera em seguir a Deus. Se você quer perseverar em dias difíceis, você não pode deixar o seu coração apodrecer. Você não pode deixar a sua alma azedar. Mas você tem que olhar para o Senhor e entender que mesmo que você tenha sido prejudicado, por causa do erro de alguém que está próximo de você, o seu Deus não perdeu o controle. Ele domina todas as coisas. E no seu tempo certo, a tua bênção vai chegar, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Porque a bênção de Deus para você não atrasa. Ela chega na hora certa, na hora que Deus determinou. Nós, irmãos, temos que guardar o nosso coração de amargura. E temos que pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e traga paz para o nosso coração. Eu, irmãos, fui obrigado a aprender isso dentro da minha casa. O meu pai, que hoje já não está mais nesta terra, tinha um sonho de que eu fosse médico. E quando eu terminei o ensino médio, na minha cidade não havia faculdade de medicina. Hoje há. Pessoas de muitos lugares e capitais vão estudar lá. Mas ele queria que eu fosse médico. E, de repente, eu fui para Brasília estudar num colégio melhor, para ter possibilidade de passar num vestibular, para estudar medicina no futuro. E, de repente, Deus, no meio do colégio, me chama para o ministério. Aquilo foi terrível para o meu pai. Os irmãos dele o aconselhavam, mas ele ficou muito chateado comigo. A ponto de sentarmos um dia numa mesa às 10 da noite e nos levantarmos às 2 da manhã e ele dizer, não tem jeito, eu não consigo abrir a sua cabeça. Você está perdendo sua vida. Eu falei, pai, o senhor não está entendendo nada, Deus está me chamando. Deus está me chamando para ser médico de almas, é diferente. Deus vai me usar para ser instrumento de transformação de vidas. Irmãos, durante aquele tempo do seminário, por 4 anos, meu pai praticamente não falou comigo. Foi algo muito complicado. Quando eu conheci a minha querida esposa, a Cleusa, que vocês conhecem, eu a levei à minha cidade do interior de Minas para conhecer meus pais. Num primeiro momento, meu pai não tomou conhecimento da minha noiva. Nem olhou para ela, nem sequer a cumprimentou, porque o coração dele tinha raiva porque eu seria um pastor. Era muito complicado. Os amigos dele, que não eram da igreja, se reuniam para
me ouvir pregar, compartilhavam com ele, Deus está usando seu filho, ele não queria saber. E durante 4 anos, irmãos, que luta nós enfrentamos. Louvado seja Deus, porque nesse período eu fui desafiado a orar pelo meu pai sempre, e não deixar de amá-lo. 4 anos depois, meus avós, os sogros dele, completaram 50 anos de casado. Eu já estava acertado para pastorear no Chile, e 500 pessoas foram convidadas para o culto, para a festa de casamento dos meus avós, dos 50 anos. O pastor da igreja refez os votos, marido da minha prima, pastor presbiteriano, dirigiu a liturgia, eu fui o pregador. E naquela noite o Senhor nos visitou com graça. Eu preguei em João 3,16. Estava sentado no primeiro banco meu pai, meu tio, que morava em Brasília, que me ofereceu dinheiro para eu não ir para o seminário. Ele falou assim, eu te dou um salário de tantos mil reais para você ficar em Brasília, prestar um concurso e largar esse negócio de ser pastor. Porque o pai dele queria que ele fosse pastor e ele não foi, ficou em Brasília e ficou rico. Então, esses homens estavam ali sentados naquele primeiro banco. E o Espírito Santo nos tomou na pregação. Irmão, e qual não foi a minha alegria ao vê-los chorar do início ao fim daquela mensagem? E qual não foi a minha alegria quando eles, à porta, chorando em lágrimas, me pediram perdão? Meu pai e o irmão mais velho de minha mãe, dizendo, Deus te chamou para isso. Deus te colocou para servi-lo no ministério. E eu chorei, os beijei e me alegrei, irmão. Sabe por quê? Porque eu era jovem demais, mas aquilo era um treinamento. Porque no ministério você vai sofrer oposição muitas vezes. E Deus às vezes coloca aqueles que são da sua casa para se oporem a você, para que você fique preparado para enfrentar as lutas que virão depois. Com aquela luta, eu tive que aprender o desafio de não azedar a alma. O desafio de perdoar meu pai. Eu era o filho mais velho dele, ele tinha que ter me apoiado. Mas ele não pôde fazê-lo. Mas meu Pai Celestial não deixou de me apoiar. Ele cuidou de mim. Eu estou contando isso para dizer para você que não é só você que tem grandes lutas. Talvez você tenha uma terrível luta na sua família. Talvez você esperava o apoio de alguém e essa pessoa não te deu. Talvez você, quando pequeno, esperava um beijo, um abraço de um pai, e o que esse pai te deu foi um tapa na cara. Talvez você esperava um pai que cuidasse de você e ele pisou na bola com a sua mãe, abandonou vocês e sua mãe, com grande dificuldade, criou você quando pequeno. Talvez você está aqui terrivelmente, você pode ter sido objeto de um abuso sexual quando você era uma criança. E ninguém sabe disso. Isso está acabando com a sua vida até o dia de hoje. Eu quero te dizer que Jesus morreu na cruz por você. E ainda que seu pai não tenha sido pai, e ainda que sua mãe não tenha sido mãe, e ainda que pessoas próximas da família tenham abusado de você, Deus te ama e mandou o único filho dele para morrer na cruz para te salvar. E o que ele quer dizer para você nessa noite é que você não pode olhar o passado com amargura. Que Deus tire toda a amargura do seu coração nessa noite. Amém, meu irmão? Sabe por quê? Porque você ofendeu a santidade de Deus. E nenhuma ofensa que cometeram contra você se compara às ofensas que você tem feito contra Deus, com todos os seus pecados e com a maneira com a qual você tem rejeitado o Senhor. E mesmo assim, o Senhor não trata você com amargura. O Senhor perdoa os seus pecados, o Senhor tem misericórdia de você, o Senhor deu Jesus da cruz para te salvar, o Senhor não vai te deixar, o Senhor não vai te abandonar. Então pense como Jesus te amou, pense como Ele pagou os teus pecados na cruz, pense como Ele é misericordioso com você, e entregue toda a sua angústia para Ele. Abra mão do seu passado de amargura para te libertar desse peso que você carrega nos ombros e para que a sua vida seja cheia de alegria, de esperança e de renovo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Como perseverar em dias difíceis? Não olhe para o passado com amargura. Pastor, como perseverar em dias difíceis? Creia nas promessas no presente. Creia nas promessas no presente. Creia nas promessas
no presente. Ô, Laurinha, tá com dor de barriga, meu amor? Tá com o coraçãozinho doendo? Que Jesus te abençoe, tá bom? Que você melhore, viu? Você é linda. Meus irmãos, nós temos que crer nas promessas no presente. Caleb não guardou a amargura do passado, louvado seja Deus. Ele confiou em Deus no presente da sua vida. Ele se lembrou das promessas que Moisés falou a ele, e 45 anos depois ele continuava acreditando. Versículos 9 a 11, eu vou ler o 9, a igreja o 10, nós todos o 11. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Vocês o 10. Todos os 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Caleb, no presente, se lembrou das promessas do passado. Ele diz, porque eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus, Deus usou Moisés para dizer para mim que todo lugar em que pisou o meu pé ia ser meu, ia ser da minha família. E agora, o Senhor me conservou com vida como prometeu. Eu estou aqui acreditando nas promessas do Senhor 45 anos depois. E ele diz mais, 45 anos já desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel no deserto, e agora eu já tenho 85 anos. Ele não só deixou o passado para trás, não tratando com amargura, mas creu nas promessas do presente. E aí ele nos deu uma lição maravilhosa, sabe por quê? Caleb para mim é um grande desafio. Eu falei, rapaz, depois de pregar sobre Caleb, eu vou ter que voltar para a academia, eu vou ter que voltar a caminhar. Porque Caleb diz para nós o seguinte, eu estou forte ainda hoje, saradão aos 85, irmão. É? Caleb é musculoso, lá, barrigona trincada. Ele diz aqui, olha, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate. Estou pronto para ir para o pau, Josué! Vou pegar esses caras e arrebentar com eles. É isso que Caleb está dizendo aqui. Eu creio nas promessas do Senhor. Estou pronto para sair para a guerra e para voltar. Creia nas promessas no presente. Você deixou de confiar nas promessas de Deus? Deus prometeu promessas, Deus deu a você promessas maravilhosas. A palavra de Deus diz que se você confessar os seus pecados hoje, o Senhor é fiel e justo para te perdoar de todos os seus pecados e te purificar de todas as suas injustiças. Ah, meu querido amigo e irmão, o Senhor promete, querido, que Ele vai cuidar de você. Ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, o Senhor te acolherá. O Senhor promete que vai cuidar de você hoje, amanhã e para sempre. Mesmo que você enfrente dificuldades, o Senhor promete para você que é salvo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo vai cooperar para o bem da sua salvação. Toda a tragédia que você está enfrentando vai cooperar para o seu bem. Vai te fortalecer para você se tornar um cristão melhor. Aquela dificuldade no emprego é para fortalecer a sua fé no Senhor. Aquela enfermidade é para que você ore mais. Aquela dificuldade, querido amigo e irmão, financeira, é para que você confie no poder de Deus. Você precisa confiar nas promessas do Senhor. Davi no Salmo 37, 25 diz assim, eu fui jovem, agora eu sou velho. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus promete sustentar a vida daqueles que o amam e andam com Ele. Jesus disse a você que faz a obra dele, a obra de fazer discípulos e pregar o Evangelho, diz, eis que eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. E se você confia nele, lá em Hebreus 13, 5 e 6, ele diz, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele também diz que se você é ovelha dele, crê nele, ele diz o seguinte, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. E ninguém nunca jamais
poderá arrebatá-las da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna. Ele prometeu dar a vida eterna se você crer nele. E ele diz que quem deu você para ele foi Deus Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar minhas ovelhas. Jesus prometeu que se você crer nele, nem você mesmo terá o poder de tirar a si mesmo das mãos dele. Ele tem promessas maravilhosas para você. Ele tem promessa para você que ama e crê na sua palavra, que ele vai abençoar até a 1000ª geração daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Se você é um crente fiel, que ama a Deus, crê na sua palavra e anda conforme o seu evangelho, ele diz que tua esposa em tua casa vai ser como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deus promete abençoar seu casamento. Deus promete abençoar seus filhos. Deus promete abençoar você. Quantas promessas Deus tem para você? Você tem que confiar nas promessas do Senhor. Você tem que parar de viver como um pobrezinho e dizer, ó vida, ó tristeza, ó azar. Deus esqueceu de mim. Eu estou enfrentando essas dificuldades. Deus não me ama. O que é isso, meu irmão? Paulo diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Deus deu Jesus por você. Confie nas promessas do Senhor. Ele prometeu que tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Ele prometeu que vai abençoar o seu trabalho. Irmão, é por isso que eu prego o Evangelho, sabe por quê? Porque ele prometeu que vai usar o Evangelho para converter os eleitos. Tem uma frase maravilhosa do pastor Charles Spurgeon, quando ele lecionava evangelização na sua escola de pastores em Londres para os seus alunos, ele dizia para eles o seguinte, se você não crê que Deus tem o poder de converter as pessoas, por favor, não pregue para elas. Mas se você crê que Deus tem o poder de converter os eleitos, então pregue para eles. É por isso, irmão, que você me vê pregando que nem doido para baixo e para cima. Fala assim, pastor, é doido, por que vai pregar lá? Pregar, só quer pregar. Eu falei, porque Deus converte o pecador através da loucura da pregação, irmão. Então, se eu não acreditar que Deus vai mudar a sua vida, se eu não acreditar que Deus vai confrontar os seus pecados, se eu não acreditar que Jesus vai te perdoar, vai te dar a vida eterna, se eu não acreditar que Deus vai restaurar o seu casamento, se eu não acreditar que Deus vai te usar na obra missionária, eu tenho que parar de pregar. Nós precisamos crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você tem um probleminha, você deixa de acreditar. Você fica com raiva de Deus. Você para de orar. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, irmão. Nós só realizamos grandes coisas na obra de Deus quando nós cremos no poder de Deus. Só quem sonha realiza, irmãos. Só quem sonha realiza faz história. Só quem crê no Senhor faz toda a diferença. É a fé que nos leva a acreditar em causas impossíveis. É a fé que nos leva a enxergar aquilo que ninguém enxerga. É a fé que faz com que sejamos chamados de loucos e nos faz ver realidades que pessoas não entendem. Elas te criticam, elas te questionam, elas atiram pedra em você e você tem que sorrir para elas, sabe por quê? Porque elas não entenderam nada. E Deus já te mostrou o que vai acontecer. Então você tem que ficar firme, como aquele que vê o Deus que vai realizar o impossível. E você corre o risco de ser chamado de soberbo, de ser chamado de intransigente, de ser considerado como aquele que não escuta ninguém. Mas você tem que crer, varão. E você sabe quem é o seu auditório. Você sabe quem você tem que agradar. Você sabe que tem hora que você tem que fazer o certo e pronto. E vamos para cima. Só pode fazer isso, irmão, quem crê. Só pode deixar uma vida do politicamente correto, de querer ficar dando tapinha nas costas e agradando todo mundo. Alguém que crê no Senhor Jesus. É gente como o reformador Farel, que eu falei com você semana passada, que é capaz de chegar numa Genebra, revirar tudo de cabeça para baixo,
convocar um João Calvino para ser pastor como ele e ser um instrumento para mudar a sua geração. É gente como John Knox, que no ano de 1560 volta para a Escócia, prega a palavra, passa noites inteiras, madrugadas de oração, a ponto da rainha Mary Stuart dizer que ela tinha mais medo das orações de John Knox do que de todo o exército da sua prima Isabel, a rainha da Inglaterra, que era sua inimiga. John Knox passava madrugadas inteiras em oração. John Knox dizia: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. E o pastor que o substituiu na sua igreja quando ele morreu era o genro dele, o reverendo John Welch. O reverendo John Welch era casado com a filha mais nova de John Knox. A Escócia, irmão, é gelada, temperaturas abaixo de zero. E, de repente, a filha de John Knox botava a mão na cama e cadê o homem na madrugada? E ela ia lá para a sala, aquele homem cheio de coberta, de joelho, orando. Ela dizia: homem, você está doido? Você quer morrer de resfriado? O que você está fazendo desse jeito? E ele disse para ela: minha filha, eu tenho no meu rebanho mais de 3.000 ovelhas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eu não posso ficar dormindo, eu tenho que interceder por elas. É gente que ganha países para Deus, cidades para Deus, gente que olha para o Deus que realiza o impossível, gente que crê. Que tipo de gente é você? Você só enxerga um palmo na frente do seu nariz? Você só olha para a sua situação hoje? Ou você está desejoso de crer no poder de Deus e experimentar grandes coisas de Deus na sua vida? Hoje o Senhor está te chamando para crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Creia que Deus pode converter os seus familiares. Creia que Deus pode usar você para ser uma bênção no seu trabalho. Creia que Deus vai ouvir a sua oração com respeito aos seus filhos. Creia que Deus pode te usar para preparar discípulos. Creia que a sua vida pode ser um instrumento de transformação onde Deus te colocou. Creia que Deus não te colocou nesse mundo por acaso. Creia que Deus está te chamando para ser uma bênção. Creia que Deus está dizendo a você que você está aqui para dizer ao mundo inteiro que Deus amou o seu povo e deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, para pagar os pecados de todos aqueles que creem em Jesus. Creia e diga: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, eu quero ser uma bênção em tuas mãos. Caleb diz: eu tenho 85 anos e eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Você tem 40 anos, está morrendo, parece que tem 100. Deus tem misericórdia de você. Acorde, irmão. Nem no culto você consegue ficar acordado. Deus tem misericórdia. Que Deus faça de nós um povo que crê. Amém, meu irmão? Que os seus olhos estejam postos em Jesus. Como perseverar em dias difíceis? Não olhe para o passado com amargura. Confie, creia nas promessas do presente. Mas como? Como, pastor? Como perseverar em dias difíceis? Em último lugar, o texto diz: encare o futuro com esperança. Encare o futuro com esperança. Olha aqui o Saradão de 85. Olha o que ele diz aqui. Versículo 12. Agora, pois, dá-me esse monte, de que o Senhor me falou naquele dia. Ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar. Como prometeu. Oh, meu Deus, faz de mim como Caleb, Caleb, que tem 85 anos, lá está o grande monte de Judá, de Hebron. Estão cidades com grandes muralhas. Lá estão os anaquins, irmãos. Anaquins são gigantes, são um povo que tem 3 metros de altura, o menor. Os judeus eram anãozinhos, 1,50 m, 1,60 m, aqueles gigantes fortes, poderosos. Os anaquins eram gigantes. O texto fala para nós aqui no versículo 13 de Arba. Hebron era chamado de Kiriat Arba, que era a cidade de Arba, que foi o maior dentre os anaquins. Golias era descendente desses homens, porque eles foram expulsos de Judá e foram para a Filístia.
eram gigantes poderosos. E Josué não quer nem saber. Ele diz, eu vou para cima, me dá esse monte. E Caleb diz para Josué, me dá esse monte. O Senhor falou naquele dia, lá estão os anaquins, tem cidades grandes e fortes, tem desafio. Não vai ser fácil, mas eu creio no poder de Deus. Porventura será comigo o Senhor para os desapossar como prometeu. Deus vai me abençoar. Deus vai me usar. Deus vai fazer de mim uma bênção. E ele subiu, irmão. E ele acabou com as muralhas daquela cidade. E ele matou aqueles gigantes todos. Ele que parecia uma formiga, porque Deus estava diante dele. E aí o texto diz para nós, irmão, que Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e deu para ele Hebrom em herança. Ele tomou aquele lugar e diz assim, olha, portanto Hebrom passou a ser de Caleb. Ele tomou, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Louvado seja Deus. Quem já viu os Vingadores aqui, né? Quando chega na hora da luta, lembra de um herói que dizia, tá na hora do pau, pá, e partia para cima. Aqui Caleb está dizendo, tá na hora do pau, e foi para cima, irmão. O velhinho de 85 anos pegou toda a família dele e derrubou as muralhas e matou os gigantes e tomou posse daquilo que era dele. Louvado seja Deus. Alguém que encara o futuro com esperança. Querido amigo e irmão, se você crê que Deus está com você, você não vai viver a vida como uma vítima. Mas você vai saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você vai pôr os olhos no Senhor e vai dizer, o que é impossível para mim é possível para Deus. Deus tem um projeto maravilhoso para a minha vida e eu vou para cima. Ainda que todo mundo fale o contrário, ainda que todo mundo diga que eu sou um louco, ainda que ninguém entenda o que eu estou fazendo, Deus falou que vai me dar esse monte. Tem gigante? Tem, não vai ser fácil. Tem muralha? Tem, nós vamos derrubar. Mas o Senhor será comigo, como prometeu. Irmão, um com Deus é maioria. É por isso que eu gosto de Davi, quando diz lá no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, um castelo ao meu redor, de quem terei medo? Ainda que um exército inteiro se acampe contra mim, eu vou confiar. Ainda se estourar contra a minha guerra, Davi está dizendo, imagina um deserto de milhares vindo contra ele. Eu terei confiança. Davi entende que um com Deus é maioria. Se Deus estiver com você, pode vir 100, pode vir 200, pode vir 500, pode vir 1000. Todo mundo vai cair. Porque você está com o Senhor. Então, o que nós precisamos, irmãos, nos assegurar, é saber, como Caleb sabia, o Senhor, porventura, será comigo. Nós temos que nos assegurar de que o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, já era. Você tem andado com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Tem sido fiel ao Senhor? Você tem um relacionamento de intimidade com Deus? Essa noite, irmãos, dormi 3 horas de novo. Preguei ontem de 10 às 11 da noite. Fizeram a despedida lá para mim, fui deitar. Fui para o quarto 11 horas, arrumei a mala, deitei. 1h da manhã, levantei 4. Corri para cá, tive a bênção de pregar o nosso culto matutino. Deus nos visitou com graça. E estou pregando para você aqui à noite, feliz da vida. Porque eu tenho o privilégio de consagrar a minha vida àquele que me amou e morreu por mim. Não me considero melhor do que ninguém por causa disso. Para mim, é um privilégio para servir. Eu fico ouvindo lorota, não tem jeito. Está passeando, hein, reverendo? Se eu for falar passeando, estou lá na praia, curtindo o sol lá, você está me vendo lá. Fui no Rio, não passei nem perto da praia. Estou lá brincando de futebol. Estou lá. Estou pregando o evangelho. Mas fazer o quê? As pessoas não têm capacidade de entender, não. Você tem que agradar a Deus. Tem que fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer. Eu acho engraçado, eu fico vendo as igrejas aí, nossa, o Hernandes é maravilhoso, eu quero que o Hernandes pregue na minha igreja, e quando Deus começa a usar o seu pastor, que é pequenininho, de uma mineira pouquinho parecida com o Hernandes, você fala, está querendo aparecer? Tem dó, varão. Hernandes, você gosta de ouvir, não gosta? Então, seja pelo menos consequente. Se você gosta que Hernandes, Augusto abençoe outros, é um privilégio seu pastor também abençoar você e abençoar outros. A gente tem que usar a cabeça,
foi feita para pensar. Tem gente que pensa com a língua, fala antes de usar a cabeça. E tem problemas sérios. Que Deus tenha misericórdia dessa sua língua gigante, amém? Que ela diminua em nome de Jesus, amém? Que você creia no Deus do impossível. Irmão, espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus. Eu já falei para vocês, quando as pessoas falam para mim assim, isso é impossível, isso para mim é combustível. Sabe por quê? Porque quando é impossível, pode ser que as pessoas estejam certas mesmo. Mas aí Deus entra na jogada. Há um versículo em Lucas 18, 27, que diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quando alguém fala, é impossível, eu falei, agora Deus vai se glorificar. Deus gosta desses negócios. Quando alguém fala, é impossível, não dá. Deus entra e faz, e depois o nome dele é glorificado. Então, meu irmão, eu quero experimentar os impossíveis de Deus na minha vida. Amém, meu irmão? Você quer experimentar os impossíveis de Deus na sua vida? Então diga, Deus me dá esse monte. Fala assim, eu vou para cima, eu tenho 85 anos, mas eu sei que Deus está comigo, e eu vou derrubar todos esses gigantes, e aquilo que é meu eu vou tomar, porque Deus está comigo, Ele me amou, Ele deu Jesus na cruz por mim, e eu vou conquistar aquilo que Ele quer que eu conquiste, para a honra e para a glória do nome de Jesus, amém! Como você tem encarado os problemas da sua vida? Você tem perseverado? Só quero dizer para você que o seu Senhor não titubeou. Quando ele estava no Getsemane, ele sentiu o peso da ira de Deus. Ele sentiu o cheiro do fogo e do enxofre do inferno. Ele ia beber o cálice da ira de Deus. Toda a ira que Deus tem contra o pecado de todos os seus filhos, em todos os tempos, seria derramada sobre Jesus na cruz. Ele estava tremendo, ele disse ao seu pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele foi fiel até o fim, ele disse, que se faça a tua vontade, não a minha. Os amigos dele o abandonaram, deixaram ele orando sozinho. Ele transpirou gotas de sangue, irmão, tamanho era o seu sofrimento existencial. Lucas diz que o Senhor Deus mandou anjos do céu para consolá-lo, mas ninguém poderia tirá-lo daquilo que ele tinha que fazer. Aquela era a carga dele, aquela era a cruz dele. Ele é o Filho eterno de Deus, ele foi escolhido para morrer no nosso lugar, ninguém poderia substituí-lo. E ele orou ao Pai, foi fortalecido, e depois encontrou seus discípulos dormindo e diz, levantai-vos já, vamos-nos, o traidor se aproxima. E depois daquele momento Jesus não titubeia mais. As pessoas batem na cara dele, cospem na cara dele, colocam uma cruz de espinho na cara dele, ele é açoitado com chicote de ossos, ele carrega uma cruz terrível, mas ele não titubeia. Ele entrega a vida dele na cruz, ele persevera até o fim. Sabe por quê? Porque ele estava olhando para você. Ele estava olhando para você. Sabia disso? Não duvido se passou na mente do Senhor Jesus o rosto de todos nós ali. A Bíblia não fala sobre isso. Mas Isaías profetiza dizendo que ele entregou a sua vida porque ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Ele diz, com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos. Jesus viu todos nós com ele na glória. Ele viu os nossos pecados perdoados. Ele viu a alegria que ele teria ao estar conosco durante toda a eternidade. E por causa disso ele se entregou na cruz por amor de nós. O meu Senhor perseverou para me salvar. Tenho eu o direito de retroceder? Tenho eu o direito de parar? Tenho eu o direito de ficar me lamentando? Meu Senhor deu a vida na cruz por mim. Tenho eu o direito de deixar de crer? Jesus morreu por mim, irmão. Eu não posso fazê-lo. Esse ano eu fui pregar numa grande capital do Brasil. Um líder daquela região me disse o seguinte. Falou, Rosta, eu quero te pedir perdão. Eu falei, por quê, meu irmão? Ele disse, porque quando você foi para a Unida, todos nós falamos que você era doido, que o seu pastorado não ia dar certo lá, que ia parar em 3 anos, até aí tudo bem.
Mas quando a Cracolândia foi para a porta da igreja, eu disse, agora o Roster sai da igreja. Ele é um pregador, alguém que Deus pode usar em outros lugares, agora ele sai. E eu quero te pedir perdão, varão, porque você não saiu do pastorado da Unida. Eu ri na cara dele, falei, você é doido? Hã? Se eu largasse a Unida aquele dia, você pode, eu largava o pastorado, rapaz. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O rebanho precisava de pastor. Deus me deu um conselho maravilhoso, que fechou comigo, para pastores maravilhosos da minha equipe. E nós vamos para cima, porque Ele me deu um grande Salvador. E o diabo tem que sair correndo, gritando, desesperado, irmão, né? Porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Irmãos, agora pensa. Uma igreja que enfrentou a Cracolândia, 1 ano na porta dela. Alguma coisa pode parar essa igreja? Fala sério, não pode. Então nós já temos experiência. Então vamos parar de ficar choramingando, amém? Vamos, tá? Deixar de ficar se lamentando. Não me venha com churumelas, já dizia aquele sábio filósofo da televisão, né? Não me venha com churumelas, olhe para Jesus. Que Deus te dê vitória em todas as suas lutas. Coragem, meu irmão, amém? Diga para o seu irmão que está do seu lado, coragem, João. Fala para ele, coragem, João. Coragem, José. Coragem, Maria! Coragem, Francisca! Coragem, Antônia! Não se desanime! Que Deus faça de você alguém que persevera em dias difíceis. Não olhe para o passado com amargura. Confie nas promessas do presente. Encare o futuro com esperança. Que Deus te dê vitória em todas as suas lutas. Em nome de Jesus. Amém!